Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo essa videoaula. Essa é a 12ª videoaula, acho que terceira ou quarta aula sobre Grécia Antiga. E hoje eu vou falar para vocês sobre a condição feminina e sobre a escravidão na Grécia Antiga, né? As páginas serão as páginas 140, 141 e 142 do seu livro de história. Então vamos lá. Bom, a escravidão na Grécia Antiga, eu já falei um bocado sobre isso, então eu só vou complementar. Lembrando que nós, aqui no Brasil, estamos acostumados a relacionar a escravidão com o povo negro, tá? Porque aqui no nosso país foram os africanos que vieram para cá escravizados. Então a gente associa a escravidão à pele negra, né? Algo muito triste, mas é a realidade nacional. Na Grécia Antiga, o racismo não existia, tá? Então a pessoa podia ser loira dos olhos azuis e ser escrava. Como é que ela virava escrava? Normalmente tinha 3 situações que faziam uma pessoa se virar escrava. Ou ela era capturada durante alguma guerra, de uma cidade contra outra, ou ela nascia escravo, o pai e a mãe eram escravos, tá? Ou então ela não era daquela cidade, ela tinha sido comprada como escravo no exterior, e aí ela ia para a Grécia como escrava, tá? Ela já tinha virado escrava em algum momento da vida dela. E aí, lá na Grécia, principalmente em Atenas, esses escravos faziam todo tipo de serviço, tá? Então, aqui no Brasil, os escravos eles faziam basicamente os serviços braçais, tá? Os serviços mais pesados. Na Grécia, eles também faziam os serviços braçais, mas eles poderiam realizar qualquer outro tipo de serviço, ser ajudante de um médico e tudo mais, isso tudo era permitido na Grécia Antiga, tá? A condição do escravo lá, nesse sentido, era um pouco diferente da condição do escravo aqui no Brasil. Bom, e sobre a educação grega? A gente não sabe detalhes de tudo, mas a gente sabe um bocado de coisa, é isso que eu vou te contar agora, tá? Então, a educação dos jovens ricos da aristocracia era uma educação melhor detalhada para nós, tá? Então, os meninos, quando chegavam lá pelos 7 anos, eles começavam a frequentar ambientes escolares. Muitas vezes o professor ia na casa desse menino rico, mas muitas vezes ele poderia frequentar algum espaço que o pai dele pagava para o professor ensinar música, ensinar poesia, ensinar gramática, aprender a ler e escrever. E aí quando chegava lá pelos 15 anos, esse jovem ele já começava um treinamento militarizado mais forte, tá? Então ele ia para o ginásio, a palavra ginásio é uma palavra grega, onde ele iria ter treinamentos militares, treinamentos de atletismo e tudo mais, tá? Então essa noção de ginásio como ligado aos esportes vem da Grécia Antiga. E as meninas? Bom, as meninas são o assunto principal da nossa videoaula de hoje. Primeiro, você tem que saber que a Grécia Antiga era uma sociedade extremamente machista. Então, as meninas, elas normalmente não aprendiam a ler e a escrever, tá? Tem que ficar bem claro para vocês que conhecimento é poder. Então, uma pessoa que tem uma faculdade, uma pessoa que tem uma instrução melhor, ela normalmente ela se dá um pouco melhor na vida. Não quer dizer que ela não vai ter problemas na vida. Lógico que vai, todos nós temos problemas. Mas ela tem uma vida um pouco melhor, ela é menos enganada. Não quer dizer que ela vai ser sempre mais esperta do mundo, mas quer dizer que ela vai ser menos enganada. Então, ler e escrever bem, ir para uma faculdade e tudo mais, isso sempre nos ajuda no nosso mundo de hoje e ajudava na Grécia Antiga. As mulheres gregas não eram normalmente ensinadas a ler e escrever. Elas aprendiam a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa e aprendiam inclusive a fazer o tecido, tá? Tecer. Hoje em dia, quase ninguém sabe fazer um tecido. Isso é feito por máquinas, né? Em empresas, em fábricas.
específicas, né? Então, mesmo as costureiras, elas compram o tecido e fazem as roupas que elas já sabem fazer, logicamente. Na Grécia Antiga, elas faziam o tecido e depois faziam a costura do tecido, as roupas no estilo grego antigo. Tá? Além disso, as mulheres, elas nunca criavam legalmente autonomia. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós, homens e mulheres do mundo de hoje, quando nós fazemos 18 anos, nós somos independentes, responsáveis por nossas ações. Na Grécia Antiga, enquanto a menina não casasse, ela casava com 13, 14, 15 anos de idade, às vezes um pouco mais, ela tinha que obedecer ao pai. Depois que ela casava, ela tinha que obedecer o marido, mas presta atenção nisso. Isso não quer dizer que é uma obediência cega, que as mulheres não reclamavam, muito pelo contrário. Era um casamento, nesse sentido, apesar de ter muito machismo, mais próximo do nosso modelo. Inclusive existia na Grécia Antiga o divórcio. As mulheres poderiam, em determinadas condições, pedir o divórcio do seu marido e voltar para a casa dos pais, tá? Entre os mais pobres, isso provavelmente aconteceria com mais frequência, tá? Entre os mais ricos, isso provavelmente aconteceria com menos frequência, já que a questão de herança, de divisão de bens, de propriedade e tudo mais, o dote que as mulheres tinham que dar para os maridos quando casavam, a família das mulheres dava para os maridos quando casavam, isso tudo virava um problema legal um pouco maior. Tá? É importante, tem até uma imagem bem legal aí no seu livro, eu vou pôr para você aí a imagem, de um modelo de casa da Grécia Antiga no século V. Tá? E aí você olha esse modelo, você vai perceber que tem uma parte da casa que era destinada às mulheres, o gineceu, tá? Então as mulheres ficavam nessa parte, e na outra parte tinha uma parte também destinada aos homens, que era o androceu. Presta atenção, não quer dizer que nenhum homem nunca põe o pé no gineceu. Punha, mas só os homens mais próximos da família. O pai, os filhos, as pessoas que moravam realmente naquela casa e tinham uma convivência próxima com essas mulheres. Tá? Não era comum que um vizinho, um amigo da família e tudo mais fosse entrando na casa grega e vendo todos os cômodos e vendo as mulheres. Nada disso era adequado. Tá? E o androceu era um espaço de convivência dos homens da família. Normalmente tinham-se banquetes, esse tipo de coisa lá no androceu. Detalhe bem legal do seu livro, tá? Eu vou virar aqui a página para falar sobre isso, é que dentro desse universo machista, sempre existe a exceção, existe sempre as mulheres que lutam contra o machismo. Isso é bem interessante. Tá? E na ilha de Lesbos, tá? Existia até uma escola que ensinava as meninas a ler, escrever, dança, música, um currículo muito mais próximo do que seria dos homens. E nessa escola ela foi durante um bom tempo dirigida por uma poetisa, então era uma mulher que sabia ler e escrever, logicamente ela fazia poesia, tá? E ela se chamava Safo. O termo que a gente usa hoje em dia para as mulheres homossexuais, as lésbicas, vem do nome dessa ilha, Lesbos. Quer dizer que todas as mulheres lá eram lésbicas? É claro que não. Simplesmente elas eram mais independentes, simplesmente elas tinham mais autonomia, simplesmente elas tinham um desenvolvimento intelectual, filosófico mais próximo dos homens, e isso obviamente gerava muito preconceito contra elas, tá? E muitos diziam que elas eram masculinizadas e coisas do gênero, que obviamente não refletiam a realidade, simplesmente era puro preconceito, tá? E é daí que vem o nome lésbica, só para você saber de onde vem o nome, que é uma palavra comum, que muitas vezes é usado como ofensa no nosso mundo de hoje homofóbico, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Próxima aula eu volto falando sobre Esparta, poderosa Esparta dos 300. Beijão, até a próxima videoaula. Tô morrendo de saudades
tô sonhando que até final de setembro a gente se veja, tá? Espero que isso se realize. Tchau, tchau.